Olá pessoal, neste vídeo eu vou resolver o problema 15 do capítulo 4 da oitava edição do livro do Halliday. O enunciado está neste slide. Um carro se move sobre o plano XY com componentes da aceleração. A componente x igual a 4 metros por segundo quadrado e componente y da aceleração igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. A velocidade inicial tem componentes. A componente da velocidade x 8 metros por segundo e a componente y 12 metros por segundo. Aí ele pede para fazer o seguinte: na notação de vetores unitários, qual é a velocidade do carro quando atinge a maior coordenada y? Vamos entender então esse problema. Os dados que ele deu foram os vetores aceleração e velocidade inicial. Ele quer que a gente determine a velocidade quando y atinge a maior coordenada. Y vai atingir a maior coordenada quando a componente da velocidade y for zero. Aqui eu escrevi então as fórmulas para as componentes x e y da velocidade. Então a componente x seria a velocidade inicial mais a aceleração vezes t. A mesma coisa para a componente y. Chegamos então a duas fórmulas, uma para a componente x e outra para a componente y. Eu quero justamente determinar a velocidade quando este vy for zero. Então o que eu vou fazer? Eu vou descobrir em que instante isso acontece, porque descobrindo em que instante isso acontece, para este mesmo instante, quando eu aplico em Vx, eu consigo determinar então a velocidade na componente x, justamente quando y atinge o seu maior valor. Então é como eu comentei aqui, ó, o carro atingiu a maior coordenada y quando vy for zero. A gente vai considerar que esse instante é o t estrela. Então vamos chamar de t estrela o instante em que isso acontece. A resposta para o exercício seria a seguinte então. O vetor velocidade no instante t estrela, que é justamente o instante em que y assume a maior coordenada, seria uma componente da velocidade x nesse instante t estrela, que eu não sei quem que é, mais 0 vezes j, porque eu já sei que no instante t estrela o vy vai ser zero. Então eu estou procurando t estrela, porque encontrando t estrela eu encontro a componente x, encontrando a componente x eu já posso determinar o vetor velocidade, visto que a componente y eu já tenho, que ela vai ser zero. Bom, aqui então eu fiz as contas muito simples. Igualo então a componente y a zero para descobrir quem é o t estrela. Isso aqui é uma equação de primeiro grau. Resolvendo ela, consigo chegar então que t estrela é 6 segundos. Ou seja, após 6 segundos, y atinge a sua maior altura. Na verdade, a maior coordenada, né? Esse y aqui não pode não ser a altura, porque o carro está se movimentando no plano XY, né? Então atinge a maior coordenada y. Bom, substituindo então o valor de t estrela na componente x da velocidade, a gente obtém que a componente x da velocidade em 6 segundos é 32 metros por segundo. E aí, acabou o problema. O vetor velocidade no instante que y atinge a maior coordenada é 32 vezes o versor i. E pronto. Bom, por que então eu resolvi fazer um vídeo de um exercício tão simples que se resolve rapidamente? Porque eu quero explorar um pouco mais da matemática envolvida na resolução deste problema. Então o que eu fiz? Eu aumentei o problema, como se o problema tivesse pedido também para você a trajetória
e os vetores velocidade e aceleração para t igual a 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, até atingir a maior coordenada y. Porque agora eu transformei num problema de geometria analítica, que é determinar justamente esta curva, que é a trajetória feita pelo carro. E a cada segundo mostrar qual é o vetor, velocidade e aceleração do veículo. Interessante, né? Bom, como então que eu vou descrever a trajetória? Eu posso determinar as componentes da posição, e aí eu teria cada posição da trajetória em função de t. X em função de t e y em função de t, que é o que a gente chama em matemática de equações paramétricas da curva. Tá certo? E eu determinei elas aqui, ó. Para determinar a trajetória, precisamos eliminar o parâmetro t, porque a gente tem, através de integração ou por fórmulas de física mesmo, que a componente x da posição seria determinado então por 8t mais 2t quadrado, enquanto a componente y seria determinado por 24t menos 2t ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou eliminar o parâmetro para descobrir uma relação só entre x e y para poder então plotar o gráfico, que é justamente a trajetória do veículo. Então o que eu fiz? Como aqui tem 2t quadrado e aqui tem menos t quadrado, eu multipliquei esta equação por 2 para quando eu somasse as duas eu eliminasse o termo t quadrado. Fazendo isso, eu vou obter o seguinte: x mais 2y igual a 8t mais 24t, ou seja, 32t igual a x mais 2y, t igual a x mais 2y sobre 32. O que significa isso? Significa que se eu pego as coordenadas da trajetória, eu descubro em que tempo o veículo estava naquela coordenada, naquela posição. Tá certo? Então, desde que eu escolha x e y pertencentes à trajetória, eu vou obter então o tempo em que o veículo atingiu essa posição. Bom, fazendo isso, basta que eu substitua essa expressão de t em uma das duas equações, para determinar então uma equação que só envolve x e y. Eu preferi substituir em 12t menos t quadrado, mas poderia ser nessa daqui ou nessa daqui também, que não teria problema nenhum, chegaria na mesma equação. Então esta é a equação que relaciona as variáveis x e y, cuja solução é a trajetória do veículo. Bom, e agora, como que eu fiz aquele gráfico lá? Bom, vou colocar aqui o GeoGebra para a gente ver como que eu fiz isso. Aqui na minha caixa de entrada eu escrevi exatamente aquela equação, e aí ele fez então para mim, e aí eu só formatei como eu já expliquei em outro vídeo como isso é feito. Mas só para mostrar aqui, ó, eu escrevo exatamente a expressão que eu encontrei, que aí ele vai traçar justamente a solução desta equação. Tá certo? Beleza. E para fazer os vetores? Para fazer esses vetores aqui, eu tenho que primeiro determinar os pontos, que são justamente os pontos onde t vale 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos e até os 6 segundos, que é justamente quando ele atinge o maior valor para y. Observe que neste instante o meu vetor velocidade ele é paralelo ao eixo x, como era esperado. Para determinar então esses pontos aqui, eu poderia simplesmente fazer um cálculo à mão mesmo e determinar, porque eu tenho a função x de t e y de t.
Porém, para ser mais instrutivo, eu preferi fazer aqui no Excel, tá certo? Aqui eu coloco uma coluna com os valores de t. Aqui eu coloco a fórmula, justamente a fórmula para posição, para componente x da posição, a fórmula para componente y da posição, a fórmula para componente x da velocidade e a fórmula para componente y da velocidade. Tá certo? Como que eu fiz isso daqui? Então eu vou deletar isso daqui para fazer aqui rapidinho para vocês verem como é fácil fazer. Olha só. Uma vez em que você coloca numa coluna duas células seguidas e marca as duas, aqui no cantinho aparece uma cruzinha. Quando aparecer essa cruzinha preta, você clica e não solta e arrasta. O que ele vai fazer? Ele vai escrever isso daqui como se fosse uma PA. E aí ele vai já colocar para você os números. Você não precisa digitar do 1 até o 12. Marca o 1 e o 2, pega a cruzinha, arrasta até o 12. Aqui você vai inserir a função. Vou clicar aqui para a gente ver como é feito. A função que eu quero colocar aqui é 8 vezes t mais 2 vezes o t ao quadrado. O valor de t está aqui. Então, a minha variável independente vai ser o valor que está em qual célula? Na célula A2. Então fica 8 vezes A2 mais 2 vezes A2 ao quadrado. Note que eu tenho que colocar este igual. Aí eu coloco a fórmula, considerando que a minha variável t é a posição A2, e dou Enter. Ele vai então calcular para mim. Quando eu coloco aqui no cantinho, pressiono e arrasto, ele vai calcular para cada um desses valores aqui. Olha só, quando eu clico aqui no 24, é 8 vezes o A3. Ele está pegando os valores que estão na coluna de tempo como sendo os valores da minha variável independente. Então ele muda automaticamente quando eu faço essa estratégia de aparecer a cruzinha no cantinho e puxar. Então aqui ó, ele já está considerando para t igual a 2, que é justamente a posição A3. Né, ó, é 8 vezes A3 mais 2 vezes A3 ao quadrado. Aqui já vai ser o A4, aqui já é o A5 e assim por diante. Bom, fiz a mesma coisa para todos esses. Ó. Coloquei a fórmula da posição Y, coloquei aqui a fórmula da componente X e coloquei a da velocidade e a componente Y da velocidade. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Aí eu posso simplesmente marcar, selecionar as três, apareceu a cruzinha aqui, eu puxo, ele já vai fazer todas. Opa. Tá aqui, ó. Tudo feito. Note de novo que, olha só. Justamente a componente Y da velocidade vai ser 0 em t igual a 6 segundos. Então com essa tabela de dados você tem muitas informações também. Tá certo? Você sabe, por exemplo, que y vai ser igual a 0 em t igual a 12 segundos. E nesse instante, x vai ser igual a 384. Ou seja, y, quando o veículo retorna à posição de coordenada y, x não vai mais estar na posição 0, já vai estar na posição 384. Uma coisa muito interessante, ó, a velocidade de y sempre aumenta, a de x aumenta, a de y diminui, porque a aceleração é negativa. A componente y da aceleração é negativa. Já a componente x da aceleração é positiva. Portanto, a velocidade sempre aumenta. Interessante, né? Bom, vou voltar aqui agora para o GeoGebra. Aqui, ó. Fiz a gravura. Arquivo, exportar, janela de
de visualização como uma figura do tipo ou EPS ou PNG. Eu escolho PNG, salvo, então venho em gravar. Quando eu faço isso, eu dou um nome que já tinha feito aqui, gravo. Agora que eu salvei, eu posso vir aqui no meu editor de texto, que eu uso o LaTeX, e incluir a figura com um comando que se chama Include Graphics. Eu já tinha comentado sobre isso com vocês antes. Então olha só, este aqui é o editor que eu uso para fazer os meus slides. É o LaTeX. Eu uso aqui então o Document Class Beamer. Então esse Beamer aqui, quando eu coloco Beamer, que ele vai fazer os slides. Então aqui muito facilmente eu escrevo o título, autor, e aí cada slide é o que está entre Begin Frame e End Frame. Então olha só, coloco aqui o enunciado, escrevo o enunciado. O enunciado eu quero em negrito, eu coloco /BF. Então você vê que essa é uma maneira muito precisa de se fazer uma edição de texto, essa maneira codificada. Você coloca negrito quando você quer, determina tamanho, ó. Esse /large é para falar que é um pouquinho maior do que o normal. E é bem interessante esse tipo de editor. Bom, o que eu queria falar para vocês então era só isso. Resolver aquele probleminha. Chegar aqui então na resposta, que era V de T estrela igual a 32i. Espero que vocês tenham gostado das dicas que eu dei de como eu faço o slide, como eu trabalho com GeoGebra ou Excel, e como então eu determinei a trajetória eliminando o parâmetro T. Então são dicas bem interessantes. Espero que vocês tenham gostado e assistam os próximos vídeos.